Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que é simplesmente fundamental: a conexão entre a natureza vibracional do universo e o nosso papel ativo na criação da realidade. Vamos juntos descobrir como o mundo interno e o externo, na verdade, dançam em perfeita sintonia. E essa frase, gente, ela é o coração de tudo que a gente vai conversar. A ideia aqui é que a realidade não é uma coisa fixa, sabe? Longe de nós. Ela é, na verdade, um campo dinâmico que interage diretamente com o nosso estado de ser. É uma via de mão dupla. E a gente vai desvendar direitinho como isso funciona. Ok, para a gente entender nosso papel nisso tudo, primeiro precisamos sacar a natureza do jogo. E a regra número 1 é: tudo, absolutamente tudo, está em movimento. Nada nunca está de fato parado. Pensa só nisso. A matéria que parece tão sólida, né? Inclusive nossos corpos, na essência, é pura energia condensada vibrando em frequências diferentes. A vida não é estática, é um fluxo, um rio constante. E é justamente dentro desse fluxo que mora o poder da escolha. Tá, mas como é que todo esse movimento começou? O interessante é que tanto a ciência quanto a espiritualidade contam uma história parecida sobre a existência. Uma passagem do potencial puro para algo manifestado. O zero, a gente logo pensa no vazio, no nada, mas não é bem isso. Ele representa o campo quântico, um estado de potencial puro, onde todas as possibilidades do mundo já existem, só que ainda sem forma. É como o silêncio absoluto antes da primeira nota, um nada que, na verdade, contém tudo. Então, surge o primeiro movimento, a primeira vibração. É aquele momento em que o potencial infinito do zero colapsa, se transforma numa realidade que a gente consegue perceber. É o som que, finalmente, quebra o silêncio. E o mais fascinante aqui é essa convergência, olha só. A ciência nos diz que uma pequena imperfeição, um desequilíbrio mínimo entre matéria e antimatéria, foi o que permitiu que o universo, existisse. Já a espiritualidade fala da fonte se percebendo, criando o primeiro movimento. Nos dois casos, foi uma quebra na simetria perfeita, que deu o pontapé inicial para tudo. Beleza, agora vamos trazer essa escala gigantesca, cósmica, para dentro da gente. O ser humano não é só um corpo físico. Somos um universo em miniatura, um sistema de energia com várias dimensões, tudo perfeitamente integrado. A gente opera em 4 dimensões ao mesmo tempo. O corpo físico é a nossa base, né? Onde a experiência acontece. O mental é a nossa fábrica de histórias, de crenças. O emocional é a vibração pura do que a gente sente, na linguagem da alma. E o energético é aquele campo mais sutil da consciência, de onde vem a intuição e a presença. E o ponto-chave? Tá tudo interligado, uma coisa influenciando a outra o tempo todo. E aqui, olha, é super importante a gente entender a diferença entre emoção e sentimento. A emoção é a primeira resposta, a reação química do corpo. É a faísca, sabe? O fogo inicial, automático, que acontece em segundos e corre por todo o sistema. O sentimento, ele vem depois. É a história que a gente conta sobre aquela emoção. É a luz que aquele fogo projeta, o calor que fica. A emoção é um flash. O sentimento é a vibração que a gente sustenta e é essa vibração que de fato molda a nossa realidade. E quem é que percebe tudo isso? A consciência. Ela não é o pensamento, não é a emoção. Ela é o campo silencioso por trás de tudo. A presença que observa todo esse movimento interno sem se identificar. Ou seja, a pessoa não é a raiva, ela é a consciência que percebe a raiva. E isso muda tudo. Ok, com essa base bem montada, bora para a parte prática. Como exatamente a gente participa da criação da nossa própria experiência? Existe um ciclo bem claro para isso. Olha só, tudo começa com uma intenção clara, um desejo que organiza o foco. Isso direciona a atenção, que é para onde a nossa energia vai fluir. Aí vem a emoção, que é o combustível, a paixão que sustenta tudo. A ação é o passo no mundo real, que torna a ideia concreta. A realidade, então, nos dá um feedback, que não é sucesso ou fracasso, é só informação. E com essa informação, a gente faz um ajuste, refinando o ciclo e começando de novo. Mas o pulo do gato para esse ciclo funcionar de verdade é a tal da coerência. É quando há um alinhamento interno, quando o que se pensa, o que se sente e o que se faz estão vibrando na mesma sintonia. Aí a energia flui sem barreiras. A incoerência, por outro lado, é como tentar remar para 2 direções ao mesmo tempo.
Simplesmente não funciona. Certo? E como a gente percebe isso no dia a dia? Como saber quando se está nesse estado de alinhamento ou, talvez mais importante, quando se está totalmente fora dele? A pergunta é direta, porque a resposta, gente, está no corpo. O corpo sempre avisa primeiro, ele não mente. Aquela tensão nos ombros, sabe? Aquele aperto no estômago, são todos sinais de que alguma coisa está desalinhada. A incoerência se manifesta assim, como uma tensão física sem motivo aparente, a necessidade de ficar se explicando, se justificando o tempo todo. Ou aquele clássico sim que se diz com a boca enquanto o corpo inteiro grita não. É a sensação de começar e parar as coisas, de se sentir meio quebrado, fragmentado. Isso não é um defeito, tá? São só sinais, sinais do nosso sistema pedindo um realinhamento. E é justamente esse convite para se realinhar que nos leva ao ponto mais poderoso de todos. O único lugar onde a mudança e a criação podem de fato acontecer. E não é no futuro não, é aqui, no agora. Olha que poderosa essa comparação. A gente pode tentar prever o futuro, uma abordagem que nasce do medo e que só drena o nosso poder. Ou podemos focar em criar internamente, em escolher quem se é agora. E isso nasce da presença, da coerência e constrói poder, porque molda o único momento que de fato existe. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito, né? Não se trata de adivinhar o que vem pela frente. Se trata de incorporar, de viver a vibração do futuro desejado no único ponto de poder que existe, o agora. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. A realidade responde ao estado que se encarna, não ao futuro que se teme. A presença não é algo passivo, parado. É a força criativa mais poderosa que existe. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se o universo é um grande espelho que simplesmente responde à nossa vibração e não um juiz que pune ou recompensa, a que exatamente a realidade de cada um está respondendo neste exato momento? A resposta não está lá fora, está bem aqui dentro.